Olha, tem alguns pontos que eu quero conversar com vocês hoje, sobre as eleições, sobre a forma como o Bolsonaro tem visto as eleições, ou pelo menos tem tentado construir uma narrativa negativa sobre as urnas eletrônicas, e o que está por trás de tudo isso, né? No mínimo é estranho tudo isso. A gente sabe o tempo todo que o Bolsonaro está confrontando o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Tribunal Superior Eleitoral, no que diz respeito às urnas eletrônicas. Durante esse tempo todinho, o Bolsonaro foi eleito por meio das urnas eletrônicas, assim como seus filhos, mas agora, como ele vê que ele está para perder as eleições, então ele disse que ele assegura, na visão dele, que as urnas eletrônicas não são confiáveis. E aí tem alguns pontos que eu quero destacar com vocês sobre esse imbróglio do Bolsonaro com as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal e o TSE, e mais precisamente sobre as urnas eletrônicas. Eu gostaria, inclusive, que você dissesse o que é que você pensa sobre isso. Você acha que isso é correto, o que o Bolsonaro está fazendo, que faz sentido? Questionar a segurança das urnas eletrônicas, isso é bom para a democracia ou isso tem corroído a nossa democracia? Eu vejo que tem corroído a nossa democracia e acho muito feio, muito perigoso confrontar os poderes, principalmente partindo de um presidente da República, mas vejo com mais preocupação ainda as Forças Armadas, a posição que as Forças Armadas têm tido perante o Supremo Tribunal Federal e perante essa questão das eleições desse ano, questionando as urnas eletrônicas, sempre chamando a atenção as urnas eletrônicas que não são confiáveis na visão deles. E aí, quando eu penso sobre as Forças Armadas, me vem assim, tipo um imbróglio, alguma coisa assim preocupante, como quem diz assim, olha, tem alguma coisa aí fora do lugar. Por exemplo, as Forças Armadas, ela poderia fazer esse tipo de coisa, a ponto, inclusive, na época do Supremo Tribunal Federal, quando analisava o habeas corpus de Lula, no que diz respeito à questão da condenação em segunda instância, e o Supremo Tribunal Federal foi pressionado diretamente pelo general Vilas Boas, o famoso Twitter que eu tenho falado aqui, e aquilo já é um problema. E eu vejo com mais preocupação ainda aquelas notícias que, assim, no mínimo são estranhas, as notícias de que o Supremo Tribunal Federal, à época, principalmente do presidente Dias Toffoli, tinha a assessoria de uma pessoa das Forças Armadas, de um general que estava ali, como que diz assim, olha, eu tenho as Forças Armadas do meu lado, eu tenho assim a segurança dos generais, ou seria dizer assim, os generais estão tutelando o Supremo Tribunal Federal, estão tutelando o poder. Será que seria necessário mesmo, seria urgente, preciso que um general tivesse do lado do STF ali assessorando alguma coisa, ou não seria uma tutela? Será que o Brasil não escapou ainda da terrível visão das Forças Armadas desde a República, desde o início da República Brasileira, que já nasceu com um golpe, com o Deodoro da Fonseca, e depois com o Floriano Peixoto, que se tornou mais duro ainda? Aquela visão das Forças Armadas como o quarto poder. Não fica muito claro essa questão de que as Forças Armadas têm um quarto poder? E aí agora você tem as Forças Armadas sendo convidadas, por exemplo, para discutir a questão das eleições, a questão das urnas eletrônicas e colocando em xeque a segurança das urnas eletrônicas. Consta aí nos noticiários que as Forças Armadas têm pelo menos 88 questões sobre as urnas eletrônicas. Isso não é feio, não é danoso, não é perigoso para a nossa democracia. Acho estranho, muito estranho tudo isso, né? E não acho nada de normal. Se acho estranho, claro, não acho nada normal, não podemos naturalizar esse tipo de coisa. Eu acho, por exemplo, que as Forças Armadas deveriam ficar no seu lugar, que os militares não deviam se meter em política, muito menos num momento desse, muito menos questionar as urnas eletrônicas.
Por que tudo isso? Será que se o Bolsonaro tivesse na frente das pesquisas, ele estaria questionando, eu duvido muito que ele estaria questionando as urnas eletrônicas. E claro, as urnas eletrônicas não são questionadas se ele ganhar as eleições, só se ele perder as eleições, que está para perder as eleições. De modo que o que nós temos isso aí, diante de tudo isso, é mais um caso, assim, comparando com os Estados Unidos, a eleição dos Estados Unidos, que derrubou o Trump, né? Mas que os seguidores do Trump invadiram o Capitólio, não aceitando o resultado das eleições, como o Trump insuflou tudo aquilo ali. E a gente vê que, na verdade, isso aí parece até que vai ser pior no caso brasileiro, pelo menos é o que se desenha até o momento. O fato do Bolsonaro segurar até o momento, com muita insistência, essa ideia de que as Forças Armadas, melhor dizendo, essa ideia de que as urnas eletrônicas não têm segurança e que as Forças Armadas precisam estar atentas, ele chegou a dizer, inclusive, que as Forças Armadas não mandam um recado, né? Elas fazem o que tem que se fazer, elas sabem o que é melhor para o Brasil, né? Ou seja, na verdade, você tem aí uma afirmação bastante imperativa, preocupante, porque você vai se colocar o seguinte: olha, as Forças Armadas é quem sabe o que é bom para o Brasil, então qualquer coisa que ela duvidar, ela pode dar um golpe mesmo, né? Mesmo utilizando esse nome de golpe, a história da intervenção, né? Então, esse é um grande problema que nós vivemos hoje, e o Bolsonaro vai bater esse martelo, vai bater nessa tecla até o final das eleições, e evidentemente o que temos pela frente aí é que as eleições vão ser muito conturbadas, e que o Bolsonaro provavelmente não aceitará o resultado das eleições e vai arrumar alguma confusão, alguma forma de criar um jeito de acabar com essa história de ser derrotado, né? Se possível, inclusive, intervir alguma coisa desse tipo. Mas vai fazer uma confusão, isso está muito claro, né? Então nós temos, por exemplo, o Bolsonaro, na live de hoje, ele disse o seguinte, né, em alto e bom som, que está contratando, né, o PL, o Partido Liberal, o partido ao qual ele pertence, está contratando uma empresa de auditoria para auditar aí todo o processo eleitoral. Quer dizer, mais uma vez, o chefe do Executivo, o presidente da República, confronta o Poder Judiciário, confronta o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Tribunal Superior Eleitoral, com essa história das urnas eletrônicas, ele considerar que não são seguras. Isso é um grande perigo para a nossa democracia cada vez mais definhando. O problema todo que eu vejo diante disso é normalizar tudo isso. Eu já me perguntei em outros momentos, já fiz um vídeo sobre até onde o Bolsonaro pode ir, até onde vamos aceitar tudo isso. Você tem, por exemplo, o presidente da Câmara Federal, que praticamente coloca panos quentes em cima disso, pelo menos até no caso Silveira, Daniel Silveira. Então você vê o presidente da Câmara não mostra, por exemplo, a capacidade de pelo menos dar um basta para dizer. O Pacheco pelo menos já fez alguma coisa, apesar também de ter colocado panos quentes em várias situações. Mas o Lira, que é o chefe do Centrão, tem colocado panos quentes no que diz respeito ao caso do Daniel Silveira, né, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e que o Bolsonaro deu indulto. E aí agora essa questão das urnas eletrônicas, o Lira não fala nada sobre isso. Esse silêncio é muito preocupante, que é um silêncio que diz assim, olha, estou do seu lado, Bolsonaro, ou então o silêncio do covarde, por exemplo. Isso é muito perigoso, um momento que as instituições precisam ser fortalecidas, né? Essas ameaças à democracia constantemente não deveria acontecer, principalmente por parte de um presidente da República. E essa história do Bolsonaro insistir nas urnas eletrônicas não serem seguras, isso é um caso muito preocupante. Ou você não acha isso? Você acha que tudo isso é normal e tem que ser assim mesmo? Faça os seus comentários aqui. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. É muito importante que você dê um like para divulgar o nosso canal, para contribuir para você, para a democracia.
E também inscreva-se, se você não fez isso ainda, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça os seus comentários, compartilhe nossos vídeos, o nosso canal para os seus amigos aí nas suas redes sociais. Até mais!